Vamos lá, a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 31. Segundo livro das Crônicas, capítulo 31. Eu quero ler do 1 ao 11. Eu estou numa versão Almeida Revista Atualizada. E ela é um pouquinho diferente. Então, se você tiver sem Bíblia aí, deve aparecer aqui no telão. Acompanha com a gente. Verso de 1 a 11. Acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério. Os sacerdotes e levitas para os holocaustos e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e os de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então, o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Amém? Depósitos na casa do Senhor. Tema da mensagem: princípios espirituais para uma vida abundante. Quantos aqui desejam viver uma vida próspera e abundante no Senhor? Faz assim. Todo mundo quer isso. A grande pergunta é: nós queremos viver os princípios? Nós queremos viver nos mandamentos e preceitos do Senhor? Porque em Deuteronômio vai dizer que se você obedecer, as bênçãos vão te perseguir. Então há uma verdade nessa introdução: igreja não corre atrás de bênção. Pelo contrário, a igreja que vive nos princípios, as bênçãos vão te alcançar. Então é mais ou menos assim: você está vendo os princípios,
andando ou correndo, e as bênçãos estão mexendo aí no seu ombro. Cheguei. Então dá um cutucão aí no irmão da sua frente ou do seu lado. Fala assim, ó, viva os princípios e as bênçãos vão chegar. Amém? E é diante disso que eu quero pensar com a igreja, porque muitas vezes, irmãos, nós abrimos a nossa boca e falamos, Deus, nós queremos as tuas bênçãos. Nós queremos ser ativados. Nós queremos viver coisas grandes. Mas Deus estabeleceu condições para nós. Porque Ele vai dizer na oração, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, é uma condição, se, que Ele se chama pelo meu nome, se converter nos seus maus caminhos, se Ele se arrepender, então eu ouvirei. Bem, tem uma condição para Deus ouvir. Então é preciso se colocar diante de Deus, rasgar o coração e não mais as vestes, como Joel diz, e Deus nos ler, e Deus dizer para nós, de fato, que nós fomos aprovados porque vivemos dentro dos seus princípios. E a Bíblia, irmãos, nos dá inúmeros textos onde vemos na palavra de Deus a respeito da vida abundante e da vida próspera. Olha só alguns textos para afirmar e reafirmar isso que nós vamos falar hoje. Em Jeremias 29:11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha o que Josué 1, de 8-9 vai dizer, não deixe de falar deste livro da lei e de meditar nele dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha o que está escrito em Deuteronômio 39:10. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas, só em algumas obras? Não, em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais, se deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos nesta lei do Senhor, se te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma. Há uma condição, irmãos. Quem caminha em princípios, quem caminha nos mandamentos e preceitos na lei do Senhor, viverá a verdadeira prosperidade, não somente financeira, mas a prosperidade em todas as áreas das suas vidas. Eu quero declarar em nome de Jesus, que se essa igreja viveu abundantemente até o dia de hoje, de uma forma tão extraordinária, Deus carrega algo, Ele é infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. O próprio Cristo vai dizer que Ele fez obras poderosas, mas Ele mesmo nos habilitou para realizarmos obras ainda maiores. É a palavra dEle. E é por isso que quando eu meditei nesse texto um tempo atrás, Deus começou a trazer no meu coração esse contexto do rei Ezequias. Um rei jovem que viveu uma grande prosperidade no seu reino. Mas não foi sempre assim. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que o rei Ezequias foi impactado pela palavra de Deus, e ele reconheceu que algumas coisas estavam indo muito mal no meio de Judá, um cenário caótico. Fala assim comigo, um cenário
caótico. E sabe o tempo em que um rei semeou para que essa nação vivesse esse caos? Foi o seu próprio pai, Acais. Se você folhear a Bíblia e voltar um pouquinho no capítulo 28, você vai ver algumas aberrações que o rei Acais fez. E você sabe que muitos reis, na palavra de Deus, fizeram o quê? Um mau governo. Foram reis iníquos, reis que foram incrédulos, reis maldosos. E temos uma geração, ou gerações de reis bons, Ezequias é um deles. E quando a gente olha, Ezequias ele está exatamente no meio de dois reis péssimos. Acais, o seu pai, um rei muito ruim, e seu filho Manassés, depois dele, que foi um dos piores, se não o pior rei daquele tempo, junto com Acabe. Manassés vai reinar 55 anos. Acais, se não me falha a memória, 29 anos. E você percebe muitos anos de reis ruins, reis maldosos, perversos, carnais, reis que se prostravam diante de imagens, vivendo o paganismo, adorando Baal e Azerá. E quando nós olhamos, irmãos, nesse contexto, nós vemos que o rei Acais, olha o que esse homem vai fazer, ou melhor, o que ele não fez o que era reto ao Senhor, como Davi fez. Andou nos caminhos dos reis de Israel e fez imagens de Baalins, queimou incenso a seus próprios filhos, fez coisas erradas e contrárias à voz do Senhor, e assim essa nação ficou pobre, miserável, famílias foram destruídas, uma nação que experimentou um verdadeiro caos. Mas Acais morreu, todo mundo morre. E se você ler ali, capítulo 28, 19 em diante, você vai ver que ele não foi enterrado no mesmo lugar daqueles reis bons, ou daquela sepultura que foram ali enterrados reis bons. O texto vai dizer que ele não foi enterrado no mesmo lugar. Acais conseguiu ser um rei vivo e depois que ele morreu, péssimo, com vergonha para aquela nação. Eu não sei se você já ouviu essa história, meu pai sempre me contava isso. E pegava, e ele falava isso à igreja. Certa vez, uma pessoa morreu, e a pessoa que pegou o microfone começou a falar muito bem daquela pessoa que tinha morrido. E ele falava assim, foi um grande homem, foi um homem maravilhoso, um homem cheio de Deus, um homem, e a viúva e o filho estavam na primeira fileira, e a mãe cutucou o filho e falou assim, filho, vai lá ver se é o teu pai mesmo que está lá naquele caixão. Porque parece que tem gente que morre e muda da água para o vinho quando morre. Não é verdade? E Acais vivenciou testemunho enquanto vivo péssimo. E depois que morreu, pior ainda. Os assuntos na comunidade de Israel era Acais só trouxe tragédia. Então esse é o contexto do pai de Ezequias. Mas, irmãos, quando a gente olha para isso, eu sempre fico imaginando o rei Ezequias andando na comunidade depois que o pai dele morreu. Você tem noção? Um jovem de 25 anos que vai assumir o reinado de Israel. Esse jovem, na minha mente, devia estar andando e alguns deviam olhar e falar assim, ah lá, é o filho de Acais. O pai dele fez tudo ruim. Olha o pai dele fez no templo, olha o que o pai dele fez na cidade, olha o que o pai dele fez na nação, construiu altares, poste de ídolos. O pai desse homem foi um incrédulo. E talvez você já ouviu ou tenha ouvido isso nesses dias. Ah lá, o filho do fulano só trouxe coisa ruim. A família dele só viveu dias maus. Essa pessoa, o pai dele usou drogas, morreu assassinado. E você está nesse contexto, ouvindo isso. Só que eu tenho aprendido, já há alguns anos,
de que você decide viver a herança que você decide viver. Qual é a herança que você decidiu viver? A herança que veio sobre você ou a herança que você decidiu viver quando Deus falou algo a teu respeito? Nós precisamos escolher que tipo de herança nós vamos carregar e reproduzir nas gerações futuras. Nós precisamos ter essa consciência. E Ezequias foi esse homem. Ele não quis viver com base na herança do seu pai. Ezequias vai viver a herança com base na palavra do seu Deus. Quantos desejam isso aqui? Irmãos, é tão rico isso, porque com 25 anos, Ezequias pega uma nação que estava destruída, falida, sem exército, envergonhada, famílias destroçadas, templo fechado, cheio de ídolos dentro do templo, sem Deus, sem princípios, sem leis, sem mandamentos estabelecidos por Deus. Ou seja, Ezequias pegou uma nação falida. Eu queria que você pensasse nisso. Qual é o cenário mais caótico que você já viu na sua vida? Qual a nação que você já viu vivendo um cenário caótico? Você olha hoje para a Turquia, alguns estão colocando de que poderá chegar a mais de 100 mil mortos naquele país. O que o Haiti viveu alguns anos atrás, o que Angola viveu, o que a Escócia, o que esses países viveram, e o que o Brasil já viveu. Só que Deus, irmãos, não está olhando para o caos. Deus está olhando para a ordem, porque Ele é a ordem sobre o caos. Foi assim que aconteceu lá em Gênesis. A terra sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre a face das águas. E Deus disse, haja, e o Espírito foi agir. É diante disso que Deus procura na terra uma geração, um povo, que decide viver dentro da lei e dos mandamentos do Senhor, porque diante das impossibilidades, diante do caos, Deus levanta a igreja nesses dias para que a igreja dê uma resposta mediante ao coração de Deus e a igreja seja canal de bênção por onde ela passar. Ezequias foi esse homem. E sabe, quando eu olho para a vida dele, eu percebo que ele tinha inúmeras demandas. Ele tinha que organizar a nação. Ele tinha que limpar o templo. Ele tinha que organizar o exército. Não tinha mais exército em Israel. Uma nação sem exército era vergonha. Uma nação sem o templo, vergonha. Uma nação sem um muro ao redor da cidade, vergonha. Uma nação que experimentava essa circunstância, ela já era uma vergonha por si própria. Esse é o quadro de uma nação. Só que Ezequias, ele não quis priorizar as demandas. Ezequias, ele não quis olhar primeiro para a ausência de um exército. Ezequias não quis primeiro olhar famílias destruídas. Ezequias não quis olhar primeiro a conta negativa. Ezequias não quis olhar primeiro a falta de ouro, de prosperidade. Ezequias não quis olhar primeiro para uma cidade devastada. Ezequias decidiu olhar primeiro para Deus. Porque se Deus estivesse naquela nação, os recursos iam chegar, porque quem é o provedor? Deus. Naquela nação, se havia famílias disfuncionais e Deus estivesse ali, as famílias seriam restauradas. Se houvesse morte espiritual, se houvesse morte nas emoções, na alma, morte no tempo religioso, mas se Deus tivesse sido invocado, em primeiro lugar, aquele povo iria confessar o Senhor Deus de todo o seu coração.
as famílias seriam levantadas, haveria um grande despertamento espiritual, e de fato, irmãos, Ezequias vai priorizar o seu Deus. Quer ter uma família abençoada em 2023? Coloque Deus lá em primeiro lugar. Você quer ter um casamento restaurado e abençoado? Deus precisa ser o primeiro naquele lugar. Vocês querem experimentar os moveres desse ano? Deus precisa ser o centro desse lugar. Você quer ver essa cidade de Osasco ser tomada pela presença de Deus? Coloque Deus em primeiro lugar nessa cidade. Você quer ver o Brasil experimentar o maior avivamento da história? O Brasil precisa colocar Deus em primeiro lugar. Você quer ver esses jovens saindo das ruas, andarilhos, prostitutas, pessoas que estão vindo longe de Deus, recebendo vida? Deus precisa estar em primeiro lugar nesses corações. E é isso que Ezequias faz. Ezequias diz: Deus se foi, tudo se foi, nós precisamos que o Senhor volte. Por isso, primeiro princípio que eu queria deixar com a igreja nessa noite, para você ver uma vida abundante: voltar urgentemente para o Senhor. Irmãos, olha só a vida de Ezequias, a partir do verso 2 do capítulo 29. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, o seu pai. Irmãos, quem era o pai de Ezequias? Acais. E por que o texto diz Davi? Porque na história havia um legado e uma herança do reinado de Davi. Um rei que adulterou, um rei que viu um filho matando o outro, um rei que viu filhos abusando da irmã, um rei que experimentou o seu próprio filho tentando matá-lo para tomar o trono. Só que quando Davi se prostrava diante de Deus, Deus lia o coração dele, ele via um homem arrependido. Por isso, que quando você lê na Bíblia, homem segundo o meu coração, muitos não, como? É porque Deus, quando olhava para Davi, Deus via que aquelas lágrimas, Deus enxergava, não as lágrimas saindo aqui dos olhos, mas Deus enxergava as lágrimas que estavam no coração de Davi. E nós precisamos voltar a chorar, irmãos, com verdade. Existe um livro muito bom, As Lágrimas, aqueles que oram com lágrimas. Quando eu li esse livro, eu praticamente li o livro chorando. E é muito interessante porque quem escreve esse livro é o fundador da casa de oração em Kansas City. E nós temos que resgatar isso nos nossos dias. Eu sempre vivenciei na minha adolescência e juventude como um jovem, adolescente muito orgulhoso, duro. Eu era indiferente. Mas houve um dia que Deus, sabe quando Deus te pega? E eu comecei a pregar, e no meio das pregações eu chorava. E eu estou pregando e chorando. Eu pregava chorando. E aí alguns irmãos da igreja falaram assim: esse menino tem um problema emocional. Toda vez que prega, chora. E eu entrei em uma crise. Fiquei perplexo comigo mesmo. Chamei meu pai e falei assim: pai, o que é isso? Ele falou assim: meu filho, continua. Não pare. Conversei com a minha esposa, ela falou assim: continue, não pare. Isso é obra do Espírito. E eu comecei a orar de 3 a 5 horas por dia. Na madrugada. Levantava às 4 da manhã, 5 da manhã, até às 8, 8 e meia. De joelhos na minha sala. De tanto eu orar naquela mesma posição, ficaram as marcas dos meus joelhos no tapete. E Deus começou a me visitar de uma forma extraordinária naquela sala. Ao ponto da célula se reunir naquele lugar e as pessoas chegarem dentro de casa e chegarem chorando. O que está acontecendo aqui, João? O que é isso? Eu falei assim: esse é o lugar que eu oro.
E foi nesse contexto que Deus começou a me quebrantar por dentro, a amolecer o coração. E eu comecei a ter temor a Deus, como Isaías, em Isaías capítulo 6. Quando viu o trono da glória de Deus, ele tem temor. Algo acontece com ele. E um dia eu, em crise, por causa desse choro nas mensagens, digitei no tempo de secreto, abri o YouTube e falei assim: pregadores que choram. E apareceu um avivalista. E esse homem pregava chorando. Esse pastor, na verdade esse avivalista foi o discipulador do Leonardo Review, outro avivalista. E quando esse homem pregava, esse homem começava a falar e ele chorava, e no meio das mensagens as pessoas saíam das cadeiras e elas iam sendo atraídas para o altar. E teve pessoas que já iam caindo, sendo tomadas pelo Espírito Santo de Deus. E eu falei, tem uma mensagem chamada Fogo Santo. Eu ouvi nessa mensagem, eu falei assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor trouxe ele morava em Londres, inglês, vai para Londrina, no Brasil, no sul, e Deus começa a usar a vida dele. Irmãos, Deus me deu uma paz, e falou assim: meu filho, continue do jeito que eu estou fazendo com você, porque eu preciso de pregadores com lágrimas nos olhos e fogo no coração. Sabe, irmãos, isso mexeu tanto comigo, porque dentro do contexto de igreja, aparentemente eu estava quase sendo engolido por causa das lágrimas. E Deus começou a agir de uma forma tão especial no meio do povo de Deus, porque às vezes nós nos acostumamos a falar para o povo, e nós às vezes vamos nos acostumando com a presença e a glória de Deus. A gente vai se acostumando. E quando Deus me quebrantou, Ele me fez voltar urgentemente para Ele. Deus me fez lembrar aquilo que aconteceu no Monte Sinai. Quando o povo está a uma certa distância, e o povo está vendo Moisés lá no meio daquela montanha, um convite de Deus: suba aqui, Moisés, eu vou te dar as tábuas. E Moisés sobe, e quando Moisés chega lá, ele fica esperando alguns dias, até Deus vir e Deus abraçar ele e trazer ele para dentro da sua presença naquele monte. Moisés fica lá em cima e o povo lá embaixo está vendo raios, luzes e trovões. Aquele lugar estava um lugar verdadeiramente como um tremor. Deus estava agindo de uma forma sobrenatural e o povo está vendo. Mas o povo começou a ver aquilo, e depois do 7º, 6º, 10º dia, o povo começou a dizer: Moisés sumiu, Moisés esqueceu da gente, Moisés não vai voltar, precisamos de um líder, precisamos de alguma coisa. E chega para Arão e fala assim: Arão, nós precisamos de uma divindade, nós precisamos de algo para adorarmos. Moisés não sabemos onde é que está. E Arão fala: então vão trazendo para mim o ouro. E ele constrói um bezerro de ouro. Eu construí os meus bezerros de ouro, irmãos, algumas vezes, porque eu estava me acostumando com a glória de Deus. Eu estava me acostumando a falar ao povo, eu estava me acostumando a ir à igreja, eu estava me acostumando a ir nas reuniões de oração, eu estava me acostumando a ir nesses eventos, mas houve um dia que Deus colocou fogo na minha mente, fogo no meu coração. Deus começou a me incendiar por dentro, algo aconteceu na minha vida, e eu tive uma experiência poderosa com Deus. Então Deus ministrou: meu filho, pare de se acostumar com a minha presença e me queira mais hoje, tenha fome mais por mim amanhã, e no dia seguinte tenha mais fome, porque quem se acostuma com a minha presença construirá bezerro de ouro na terra. Não se acostume com a presença de Deus, com a glória de Deus, porque você poderá construir ídolos para si. Mas Deus está chamando as nossas vidas hoje para nos voltarmos para o voltem-se para mim, diz o Senhor, de todo o coração. Choro, lamento e jejum.
Joel vai dizer: volta-se para o Senhor. Não é para o templo, não é para a religião, não é para o pastor, não é para o líder, é para o Senhor. Ezequias estava dizendo: nós precisamos nos voltar urgentemente para Deus. E isso é poderosíssimo, porque Deus não erra, Deus não falha, Deus não frustra, Deus não mente e Deus não nos engana. Amém, irmãos? Isso é poderoso. Porque diante de tantas demandas, nós vemos que Ezequias vai priorizar Deus. A vida abundante, irmãos, ela parte de uma prioridade: Deus. Olha para o teu vizinho e fala assim: priorize Deus na sua vida. Convenceu? Olha para o outro lado, fala de novo: priorize Deus. Priorize Jesus Cristo. Priorize o Espírito Santo. E você vai ver a vida abundante, a vida ativada e influenciadora que você vai revelar nesses dias. Amém? Segundo princípio, ele vai mostrar ser santificado ao Senhor. Olha o verso 15 a 19 do capítulo 29. 15 a 19 do capítulo 29. Congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei pelas palavras do Senhor para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundície que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês. Vieram ao pórtico do Senhor e santificaram as casas do Senhor em 8 dias, no 16º dia do mês. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da propiciação com todos os seus objetos, também todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Eles estavam fazendo uma reforma, irmãos, poderosa. Os levitas foram purificar o templo do Senhor. Os sacerdotes foram purificar o templo do Senhor. E esses 2 grupos, eles pararam de trabalhar no templo. Eles eram sustentados pelas ofertas, dízimos, pelos alimentos. E eles pararam de trabalhar porque o templo estava fechado. Então, quando você traz o seu dízimo, sua oferta, você está cumprindo o mandamento, uma palavra de Deus, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja aqui líderes preparados, capacitados para abençoar a sua vida, para que toda essa estrutura funcione também. Só que percebe, irmãos, Ezequias não disse: olha, vocês precisam trazer o dízimo, vocês precisam trazer as ofertas, vocês precisam, não. Ezequias fez o quê? Se Deus estiver aqui, se a presença de Deus estiver aqui, não haverá o quê? Resistência. Isso é poderoso. Porque você vê em algumas realidades hoje o quê? Só se fala sobre o mamon, é o dinheiro, porque é o senhor do coração. Jesus vai falar somente sobre 2 senhores. O Senhor Jesus, Todo-Poderoso, ele vai usar um outro senhor, mamon. São 2. Ou você vai amar um e odiar outro, ou vice-versa. Então, diante disso, Ezequias, que precisava resolver tantas coisas, ele vai dizer: se Deus estiver aqui, o quebrantamento chega. Se Deus estiver aqui, a pessoa mais dura, mais assim, mão fechada, mais com dificuldade em falar de dinheiro, o Espírito vai trabalhar no coração dela e de repente ela fala assim: quer saber, eu vou investir 1 milhão nessa casa aqui. Então não vai ser pelo convencimento humano, não vai ser pelo intelectualismo de uma palavra aqui de um homem ou de uma mulher,
Quem convence da salvação é o Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Quem convence você de um quebrantamento, de um derramamento, de uma ação do Espírito é o próprio Espírito Santo. Quem governa a igreja é o Espírito. Quem governa a sua casa é o Espírito. Quem governa nas nossas vidas é o Espírito Santo. Quem governa esse lugar é o Espírito Santo. Quem governa os seus filhos é o Espírito Santo. Quem governa a nossa cidade é o Espírito Santo. Quem governa o nosso estado é o Espírito Santo. Quem governa essa nação é o Espírito Santo. Ele governa a nossa vida e tudo. Ele que governa. Pastor, como é que o senhor diz que o Espírito Santo governa o Brasil? Você está olhando para um partido, para um presidente, para uma pessoa. Tire os olhos dessas pessoas e comece a se concentrar no eterno. Nem olhe nem para a direita e nem para a esquerda, mas os meus olhos precisam fixar aonde? No monte, que é de lá que vem o meu socorro. Quem foi crucificado no monte? Jesus de Nazaré. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então você pode olhar para o monte e dizer, ele não está mais naquela cruz, ele ressuscitou dos mortos e o sangue dele me purificou de todo pecado. Esse sangue é vida na minha vida, aleluia. Então quando nós tiramos os olhos dos céus e focamos na terra, a gente começa a tirar aquilo que é essência. E sabe, irmãos, na caminhada, eu sou pastor novo. E foram alguns momentos que eu falei assim, meu Deus, a conta não vai fechar. Mês de janeiro sempre foi, não sei aqui. Daqui não, daqui deve ser um negócio extraordinário. Mas janeiro... Mas janeiro, irmãos, lá em Curitiba, na sede e na filha, é o mês mais desafiador para nós. Vai chegando o dia 25, 26, e o tesoureiro fala assim, pastor, só para o senhor saber, tem que dar uma palavra de encorajamento à igreja. Você já fica todo arrepiado. Aí a frase, né? Nessa hora o tesoureiro fala assim, Espírito Santo, fogo. Mas às vezes, irmãos, isso pega a gente. Estou abrindo meu coração aqui. Porque tem conta para pagar, tem funcionário, tem um monte de coisa. Eu falei assim, se não tiver o meu salário, paga todo mundo e depois, se tiver, me paga. Primeiro os funcionários, os ministérios, todos eles. Me deixa por último. Irmãos, em janeiro agora, eu fiz um voto com Deus. Eu falei assim, Senhor, eu me recuso a viver assim. Primeiro mês do ano, Senhor. Irmãos, quando que começou a purificação no templo? No primeiro dia do primeiro, foi emergencial, prioridade. Nós fazemos um tempo chamado Dias de Glória no início do ano, logo em janeiro, e consagramos todo o ano. A gente começou o ano, sabe como? Confessando o pecado e pedindo para Deus nos purificar. Quando acabou o mês, dia 30 ou 31 de janeiro, acho que foi o último domingo de janeiro. Irmãos do céu, faltava no último domingo, diga comigo assim, 30% do alvo. Lá na igreja eu vou colocando a porcentagem semana a semana. Então nós temos um orçamento e no telão, quando a pessoa faz dedicação, aparece na tela. A igreja, não que falta, já alcançamos 50%. A igreja... Ano passado, todos os meses, nós ultrapassamos 100%. Glória a Deus. Obrigado aí, estamos juntos. E janeiro, primeiro mês, faltando um domingo, faltava quanto? 30%. Isso é um absurdo. Era só mover de Deus para alcançar. Irmãos do céu, acabou minha esposa, inspirada pelo Espírito Santo. Pensa uma mulher de Deus. Culto de manhã, igreja lotadinha, igual estava hoje de manhã assim, lotadinha. Aí ela falou assim, amor, Deus colocou no meu coração, o que você acha? Eu falei assim, Deus mandou, faz, nem comenta. Não, só para dividir. Deus colocou no meu coração da igreja toda hoje de manhã, ofertar, e todos vão experimentar o milagre de Deus. Nós vamos interagir com Deus, só que toda a igreja. Eu falei assim, nossa, que ideia maravilhosa. E eu falei assim, amor, fala isso, e quem não tem R$1, nem 10 centavos, manda pegar o envelope vazio, está desempregado, está tudo endividado, pega o envelope vazio e manda levar para o gasofilário, para o altar e diz assim, Senhor, aqui está a minha semente
fala para a pessoa fazer um valor, ou colocar ali pela fé um valor. Envelope vazio. Aí ela, gostei disso. Irmãos, a igreja toda saiu das cadeiras. A igreja toda. Pessoal com envelope. E eu estou vendo algumas realidades, a gente conhece, o camarada está desempregado há 6, 7 meses. E o cara com envelope na mão assim, ó. Obrigado. Eu falei assim, esse camarada é crente mesmo. Resumindo a história, a maior receita da história em um domingo entrou no último domingo de janeiro. Nós ultrapassamos para 110% e sobrou R$7.000 depois de tudo pago. Você pode aplaudir a Deus? Essa igreja, irmãos, pode vivenciar isso. É só ela crer e agir. Quando esse homem começa a fazer esse processo, queridos, a gente começa a perceber que a santificação precisava chegar, porque havia ainda altares. Presta atenção que eu vou te dizer nesse momento aqui. Quando a gente olha o texto em paralelo em 2 Reis 18:4, o texto vai mencionar que o rei Ezequias destruiu uma serpente de bronze. Está lá. A serpente de bronze, ela era uma relíquia religiosa que havia se transformado num ídolo. Então você sabe, o povo peca, Deus manda as serpentes picavam o povo, e o povo ia morrendo, ficando doente. O povo grita para Moisés, e Moisés vai interceder pelo povo, e Deus manda construir um poste, colocar uma serpente de bronze, e aqueles que foram picados pela serpente iriam olhar para a serpente de bronze e seriam sarados, curados. Isso é uma mensagem, o quê? Da cruz. A serpente picou o ser humano, a humanidade, o veneno é o pecado e veio sobre a humanidade. O antídoto contra o veneno é o sangue de Cristo na cruz do Calvário, amém? Só que o povo, olhando para isso, falou, nossa, que interessante essa estátua aí de serpente de bronze. Esse negócio é legal. E aí, de geração, de tempos em tempos, as pessoas olhavam para aquele poste e se esqueceram quem mandou construir aquele negócio. Então, eles começaram a olhar para aquele poste e falaram assim, aqui é a pessoa, o lugar, a divindade, o poste que eu vou adorar. E você é quem você adora. Já disseram isso. Sabe o que Deus está mostrando para eles? Vocês vão destruir tudo. É tempo de santificação. É tempo de retirar do templo e da cidade toda a idolatria e feitiçaria e culto pagão. E a minha pergunta, quando eu meditava nesse texto, é por que agora Ezequias é levantado por Deus e Ezequias tem essa decisão de destruir a serpente de bronze? Irmãos, pesquisando, sabe quantos anos essa serpente de bronze ficou de pé, sendo adorada? 700 anos. Você tem noção? De geração após geração, os pais dizem assim, olha, aquela estátua lá resolve, olha, aquela serpente resolve, adora lá, adora lá. Agora, o que serviria no início, para resolver algo e apontar para Cristo, virou ídolo. E crente tem ídolo? Crente tem Senhor. Glória a Deus, irmãos. Crente não é fã, crente é discípulo. E foi isso que Ezequias fez. É para santificar? Então destrua isso aí. Tem ações na sua vida, reações na sua história, de ano após ano, porque o teu avô fez, o teu pai fez, e você também está fazendo. Só que hoje, Deus está nesse lugar, Ele quer quebrar algumas ações da sua vida, para que você experimente um verdadeiro despertamento espiritual, e essas amarras saiam da sua vida, da sua história, e você seja livre em Cristo Jesus, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Sabe, irmãos, isso é tão poderoso, porque
Foi o primeiro dia do primeiro mês, em 8 dias, estava tudo santificado ao Senhor. Quando eu olho para essa realidade, eu percebo, como eu falei no sábado à noite, ontem à noite, santifiquem-se hoje, tirem, o coração de vocês precisam ser lavados, purificados. Vocês precisam se depositar completamente ao Senhor, porque amanhã eu vou fazer grandes coisas. E eles experimentam isso. Irmãos, aquele povo, o povo de Israel, é um povo obstinado. É um povo que só queria pensar em si. E Ezequias vem e faz o processo, o princípio da santificação. A gente precisa voltar, irmãos, a confessar pecados nominais. Já viu algumas orações? Senhor, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Só que pecado tem nome. Eu te peço perdão. Não foi assim que Daniel orou? Daniel se inclui no meio do povo, sem ele ter pecado. Senhor, perdoe a prostituição. Senhor, perdoe o adultério. Senhor, perdoe o assassinato. Senhor, perdoe o sangue derramado. Senhor, perdoe a fornicação. Senhor, perdoe. Irmãos, quando Deus descreve na sua própria palavra, quando um povo que confessa os pecados, Deus ouve e Deus te perdoa e você se torna livre. Nós temos que voltar a isso. Mas também, depois da santificação, o que eles vão fazer? Prestar culto ao Senhor. Você gosta de prestar culto a Deus? Você gosta de vir para esse tempo aqui de reunião com os santos e adorar esse Deus glorioso? É maravilhoso no coletivo, mas você pode prestar culto, irmãos, de um jeito também sobrenatural. Os levitas prestavam culto, os sacerdotes prestaram culto. Aí sabe o que o povo falou? Lá no capítulo 29, 31. Nós queremos prestar culto. Quando você vê um povo cutucando o pastor, assim, pastor, temos que ter mais culto, pastor, temos que orar mais, temos que orar e jejuar mais, pastor, nós temos que ler mais a palavra de Deus. Quando você vê um povo trazendo essa resposta e correspondendo a isso, esse povo está vivendo um avivamento, irmãos. Porque prestar culto a Deus é entender de que Deus está em todos os lugares, e você estando no banheiro, no trabalho, você estando na sua casa, no quarto, na rua, no quarto, em qualquer lugar, você pode erguer suas mãos e dizer: Senhor, eu te exalto, eu te glorifico, eu presto um culto, um altar de adoração a Ti. Nesse lugar aqui, pode ser o ambiente mais incrédulo, pode ser o vale de ossos secos mais tenebroso, pode ser um tempo de ira, de contenda, de caos. Se naquele lugar você decidir prestar um culto, levantar altares de adoração a Deus, Deus vai se mover naquele lugar. Aleluia! Prestar culto, Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para com o povo, porque subitamente se fez esta obra. Sabe, irmãos, o desejo de Satanás é roubar o culto. Na tentação com Jesus, ele fez isso. Se prostrares e me adorares. Se você me prostrar, eu vou te dar tudo isso aqui, ó. Falando para Jesus. Transforma aqui pedras em pães. Você está com fome. Só que Jesus, no final, dizendo várias vezes: está escrito, está escrito, está escrito. Ele vai assim: vai-te. E o texto vai dizer que o diabo o deixou momentaneamente. Todo dia o inimigo vai levantar ou pessoas, ou circunstâncias, ou situações para anular o teu culto a Deus. O que é culto? Cultivar, cultuar, é você plantar tempo de exaltação a Deus. E tudo que você planta, semeia, você colhe. Então, irmãos, adoração, esse movimento de influenciar, sabe, às vezes lá na igreja, eu vou pregar em algumas igrejas, e eu converso muito, eu pergunto como é que é a igreja, o que a igreja faz, eu quero aprender. Aí você pergunta assim: como é que está aqui o movimento de oração? Ah, então, a gente não tem assim uma liderança, a gente vem, aí a gente faz, sabe aquela coisinha assim, bem vazia, sem temor, sem oração, sem busca. Aqui não, está lá o banner, jejum a partir de amanhã,
13 dias de oração, de jejum, você vai ficar em jejum 8 horas, e aí isso está sendo anunciado. E sabe o que é lindo disso, irmãos? Porque isso influencia outras pessoas. Quando eu estava em viagem, nas minhas férias agora, e nós fomos para uma praia que eu nunca tinha ido. Quando eu cheguei na região, toda vez que o lugar que eu chego, eu vou, ficou hotel ou casa, eu levanto minhas mãos e digo, Senhor, esse lugar é teu, aqui chegou um filho do Senhor, e o reino de Deus está sobre esse lugar. A gente se apresenta e a gente coloca isso diante de Deus. E quando nós fomos para esse lugar, uma manhã a gente ia para a praia, eu falei assim, Senhor, hoje eu não queria, eu sou muito assim de ficar perguntando às vezes no lugar, e como é que você está com Jesus? É frentista, é garçom, é no hotel, seja o lugar que for, como é que você está com Jesus? E aí começa um assunto. E lá na praia, eu falei assim, Senhor, eu não quero ficar assim, perguntando toda hora. E naquele dia eu levantei assim, eu queria que as pessoas viessem. Fiz uma oração estranha, irmão, confesso. Eu queria que as pessoas aparecessem assim, assim, opa, tudo bem? Eu estou bem com Jesus. Eu queria que as pessoas falassem para mim. E aí eu cheguei na praia, minha filha, pai, compra uma bola de vôlei, vamos jogar vôlei. Fui lá. Quando o rapaz veio, era vendedor ambulante, e ele é um mulato grandão assim, menino de Deus, assim, olhando para ele, assim, nossa, que menino legal. E quando eu estou indo, o que já veio no meu coração? Fala de? Eu falei assim, não vou falar hoje. É a guerra, né? E aí, quando esse menino veio, eu falei assim, opa, tudo bem? Senhor, eu quero comprar aquela bola ali e tal. Aí peguei a bola, dei para ela, o baldinho, e aí ela ficou me olhando, a minha filha mais nova ficou me olhando assim, ó, tipo, você não vai falar nada? Porque elas acompanham isso. E aí eu olhei para ele e eu falei assim, e aí rapaz, qual o seu nome? Ele, meu nome é Nataniel. Eu falei, como é que você está com Jesus? Eu falei assim, estou afastado, muito tempo. Mas eu sou o Nataniel, vim de Minas Gerais e estou trabalhando aqui. Você quer voltar para Jesus hoje? Aí ele, quero. E vamos orar? Vamos. Aí eu estou por dentro assim, meu Deus, está muito fácil. E aí ele começou a repetir e chorar. Aí eu fiz assim, falando, olhando assim, meu Deus, o camarada está chorando na praia. E ele foi, orou, e ele é grande, e me deu um abraço, quase trincou a minha costela aqui. Ele falou assim, obrigado. Eu falei assim, de nada. E aquilo foi, e aí, beleza, cheguei, minha esposa tinha tirado uma foto. E aí eu falei assim, rapaz, hoje foi um tempo glorioso, e conversamos um pouco, e beleza, fui lá e ele foi embora. No dia seguinte, ele estava vendendo de novo. Eu passei, ô Nataniel, como é que você está depois de ontem? Aí ele, pastor, eu estou 0 quilômetro, eu estou alegre. Aí eu parei, conversei mais um pouquinho com ele, irmãos. Falei assim, me dá teu telefone, estou discipulando ele. E ele mora lá em Ubatuba, e eu moro lá em Curitiba. 7 horas, quase 8 de viagem. Mas a gente está no Zap. Eu pedi permissão para ele, Nataniel, posso postar uma foto nossa? Ele, pode, pastor. E aí postei, escrevi um texto, e eu pedi para todas as pessoas que estivessem vendo aquela postagem, escrevesse um texto para o Nataniel. Irmãos, foram mais de 45 textos. E eu fui printando a tela e mandando no Zap. Aí o Nataniel não respondia para mim. Eu falei assim, pronto, virou descrente. Deve ter ficado chateado comigo, né? Eu fiquei já conjecturando um monte de coisa. Aí eu coloquei assim, Nataniel, você está aí? Aí ele, pastor, eu estou em prantos, porque eu nunca fui amado assim. Irmãos, quando você decide só seguir a voz do Espírito Santo de Deus e prestar culto nos lugares mais improváveis, Deus se manifesta e age. Esse menino está firme, esse menino ligou para os seus pais em Minas Gerais. E eu creio, irmãos, que o Nataniel será um grande avivalista nessa geração. Você crê nisso?
Levante altares de adoração a Deus, independente do lugar que você esteja. Qualquer lugar. Pastor, qual o princípio mais que o Ezequias fez? Ezequias, ele revelou um espírito de gratidão. Se você ler o capítulo 30, verso 1, eles foram celebrar a Páscoa. Presta atenção nisso. Por que celebrar a Páscoa? Porque Ezequias precisaria, depois de Deus, fazer aqueles processos de santificação, entender o culto, prestar culto a Deus. Ezequias precisaria ensinar o povo a ter um coração grato. E quando nós somos gratos, que a gratidão é a memória do coração. Quando eles estão celebrando a Páscoa, eles estão lembrando de que houve um momento na história de que um povo estava cativo há 400 anos. Moisés se apresenta, Deus manda marcar os umbrais das portas, e todos aqueles umbrais que estavam marcados pelo sangue, o anjo da morte passaria, e os primogênitos não seriam mortos. Mas se os umbrais não tivessem a marca do sangue, os primogênitos iriam morrer. E você sabe que naquela noite houve um gemido naquele lugar, no Egito. O choro. E agora, Ezequias está mostrando, olha, nós temos que celebrar esse Deus, porque Ele resgatou um povo depois de 400 anos. Nós temos que voltar a celebrar as festas. Nós temos que voltar a celebrar o Deus que fez. Porque se nós trouxermos à memória aquilo que Ele fez, nós saberemos que Ele também poderá fazer. Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas Ele fez. A igreja precisa voltar a caminhar no Deus que fez grandes coisas poderosas em nosso favor. Isso é espírito de gratidão. Eu sempre uso essa figura paterna. Você já viu criança? Você paga um McDonald's daquele jeito, um suor. Tem McDonald's em Osasco? Tem, né? É, porque eu não sei quantos moradores tem aqui, né? McDonald's é para 150 mil habitantes para cima. Você sabia disso? Fui saber disso há pouco tempo. Legal, né? Não é legal não, porque podia ter, 10 mil já podia ter lá um Mac. E minhas filhas gostam de Mac. Eu não gosto muito, mas elas gostam. A gente gosta de comer umas comidinhas estragadas de vez em quando, não gosta? As crianças também. E aí, tá lá o... Por que eu ia contar isso mesmo, hein? Perdi o fim aqui, olha só. Lembrei. É o joelho fazendo efeito, o remédio. A gente estava comendo, e aí as meninas pegaram o papel e jogaram no lixo. Aí eu entrei no carro, só fiquei observando. Nenhum obrigado, Felipe. Pensa no sacrifício que é para pagar aquele negócio. Ainda mais se for 2 por mês. Meu Deus! E aí, irmão, sabe, me deu assim uma ira santa. Cheguei em casa, né, ficaram falando ainda que o negócio não estava lá, essas coisas e tal. Aí eu cheguei em casa, falei assim, meninas, olha, vocês são uma bênção, sabe? O papai é abençoado por Deus, a igreja paga o salário do papai, a igreja nos abençoa tanto, o papai vai levar vocês no McDonald's e vocês nem um obrigadozinho. Aí a mais nova começa a chorar. Você está certo. E a mais velha está assim, perdoa, pai, perdoa a gente perece, a gente falha. E eu falei assim, não, que bom que eu vejo o arrependimento no coração de vocês, isso é muito bom. Vocês merecem até outro McDonald's daqui a uns 2 anos. Espírito de gratidão. De novo essa batata? Mãe já deve ter ouvido isso. Zoiudo de novo? Ovo? Arroz, feijão todo dia. Glória a Deus. Por isso que eu levei minhas filhas lá na casa dos venezuelanos, que eu te falei pela manhã. Aí a minha filha mais nova, vamos comprar as bolachas, tal. Assim, pai, isso é para quem? Os venezuelanos? Vamos levar para eles. Ah, legal. Ah, por quê? Porque eles não têm. Eles não têm. Aí você vê elas como se fosse assim, sabe, um balãozinho assim. Por que eu estou reclamando?
Você tem que ensinar isso para os seus filhos, pais. Vai levantar da mesa, come, sai igual um raio, fica prato, fica comida. Não. Ô, bonito, vem cá. Princípio, agradeça. Eu tenho uma família em Taubaté que as filhas comem e falam assim: pai, mãe, grato sou pelo alimento que o Senhor colocou sobre a mesa. Eu falei assim: vem cá, é gente, é anjo. Aí eu falo para as minhas filhas assim: ó, aprendeu aí? Espírito de gratidão. Vamos trazer isso para a igreja. Você sabe quanto que aquele abençoado ali, do cabelo branquinho, trabalha? Está aqui hoje com a esposa no hospital. Já era um grande motivo de no final do culto você dar um abraço nele e falar assim: pastorzão, estou orando pelo senhor a semana toda, o senhor precisa de mim? Espírito de gratidão. Você está entendendo? Por que isso, irmãos? Porque quando a gente para de agradecer, a gente só murmura. E uma geração morreu no deserto, por quê? Porque não quis agradecer. Só murmurava, murmurava, murmurava. E um princípio da gratidão precisa ser resgatado aos nossos dias. Obrigado. Te dá uma oportunidade. Agradeça essa pessoa do céu assim: obrigado por você ter vindo hoje. Que bom que você veio. Obrigado. Obrigado, você vai pagar o meu lanche depois do culto. A banda pode vir para cá. Ter um coração grato. Como agradecer se o presente momento é terrível? Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Realmente eu não sei. Mas você já parou para pensar que, irmãos, eu estou com dor até hoje aqui, é impressionante, o negócio pegou mesmo. E aí eu fui deitar ontem à noite e eu falei assim: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu tenho a perna. Obrigado, Senhor, porque eu estou andando. Eu pude tomar banho sozinho. Eu fui agradecendo a Deus e apaguei o sono do justo. Eu queria te encorajar essa semana a você pegar o seu telefone e a ligar para alguém que foi fundamental na sua vida. E você se esqueceu dessa pessoa. Irmãos, eu cuidei de uma menina jovem. Ela tinha 18 anos. Essa menina chegou no meu gabinete, ela não era membro da igreja. E quando eu estava no gabinete, ela chegou numa secretaria e a secretária falou assim: pastor, tem uma moça lá que veio e ela está vestida com uma roupa assim, bem difícil. Eu falei assim, o quê? Uma roupa pesada? Eu disse: não, pelo contrário, ela está quase nua. Eu falei: hã? Mas eu não sabia que aqui é atendimento pastoral? Igreja? Eu falei assim: eu não sei, pastor, mas ela não... Eu falei assim: não vou, óbvio que eu não vou atender. Só quero que você vá lá e explique para ela, porque eu não sei a história dessa menina. Às vezes a identidade dela está representada pela roupa, porque você não conhece o que a mãe fez, o que fizeram com ela, você não sabe de nada. Então não julgue o livro pela capa. Conheça o livro. Vai lá, conheça a pessoa. E a secretária foi lá e chamou. Ela disse: olha, o pastor João falou que, por respeito a ele e a você, que ele te convida a você ir em casa, a trocar de roupa, por causa disso, disso, disso e disso. Ela falou assim: perfeitamente bem. Ela foi em casa, trocou de roupa e voltou. E ela foi, a secretária veio junto, e eu comecei a ouvir a história, e ela foi contando. Ela fez 7 tatuagens no seu corpo, em lugares específicos. E nesse processo de libertação e cura, eu fui perguntando assim: por que você fez essa tatuagem no braço? Era uma flecha invertida. Ela falou assim: eu fiz essa flecha porque a minha mãe, ela é prostituta. E ela me teve, eu não sei quem é meu pai até hoje. Então eu preferi fazer um desenho, porque flecha vai. Então, uma flecha para dentro. Vou pensar em mim. Eu vou ser o centro de tudo. Eu falei assim: você sabe o que significa flecha na Bíblia?
Ela, não. Flecha na Bíblia significa uma filha ou um filho cuidado pelos pais, polido, e depois ele é lançado para um destino, e lá ele vai cumprir a missão do Senhor. Aí eu falei assim, tá bom, pastor, mas eu, meu pai. Eu falei assim, nós vamos caminhar. E aí nós fomos ministrando várias coisas, além das tatuagens. Presta atenção nisso. Ela fez a tatuagem com essas motivações, e cada uma delas tinha um nome, uma dor. Então ela fez 7 marcas em si, que representavam 7 dores. Ok, irmãos? Foi isso. Então, quando nós íamos ministrando, o que acontecia? Alguma coisa se manifestava. Era a dor, era o grito, era o gemido. E a última tatuagem, ela fez nessa parte do ventre, eu chamei uma intercessora, a intercessora foi ministrando nela, nós não fazemos isso, o homem não faz isso, e ela foi ministrando, e ela foi falando a rejeição, tudo aquilo. Ela nasceu de um ventre abortivo, ela nasceu de um cemitério. E aquela mulher foi quebrando, a gente foi orando, irmãos. A avó dela veio no atendimento depois, e a mãe dela veio no atendimento. Deus fez um reboliço santo na vida daquela família. Foi poderoso. Foram quase 4 meses. Essa menina some. E passa um ano certinho depois, estou saindo do culto jovem, meu telefone toca. E ela fala assim, oi, pastor João. Eu falei assim, olá, quem é? É a fulana. Eu falei assim, olha, não estou me recordando bem. Pastor, a menina das tatuagens. Eu falei, como é que você está? Tudo bem? Eu já pensei assim, nossa, deve estar cheio de problema. Para me ligar essa hora. Daí ela falou assim, pastor, eu estou aqui na igreja tal, e o pastor pregou sobre gratidão. Ele pediu para a gente lembrar de alguém que cuidou da gente quando a gente estava muito mal. E pastor, eu queria te agradecer, porque onde eu não tinha mais expectativa, fé, Deus usou a sua vida na minha vida, eu fui curada, liberta, e hoje eu sou noivo, estou noiva. O meu noivo é missionário. Pastor, eu estou estudando para ser missionária junto com ele no campo. Essa menina casou, não tem muito tempo, e eles são missionários para a honra e glória do nosso Deus. Agradeça quem cuidou de você. Em último lugar, último princípio, fidelidade total ao Senhor, irmãos. O capítulo 32, verso 1, vai nos ensinar isso. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Estou encerrando. Quando Ezequias viveu tudo isso, aparece o tal do Senaqueribe, e ele cerca Judá. Eu queria que você pensasse em todos os processos tão bonitinhos, princípios que Ezequias fez, e no momento que é para romper, a Síria vem com Senaqueribe e cerca toda a cidade. O que você faria nessa hora? Talvez o capítulo anterior, meu Deus, que tristeza, meu Deus, o Senhor nos abandonou, e começasse a reclamar. Só que Ezequias, irmãos, tinha priorizado Deus, e Ezequias fala assim, olha povo, nós vamos vencer. Ezequias começa a pregar para o povo, tenha ânimo, tenha coragem. Ezequias começa a encorajar aquele povo, mesmo diante daquele cenário. Por quê? Porque Ezequias ainda não tinha um exército preparado. Ezequias ainda estava no processo de reforma. Mas Ezequias tinha o quê? Convicção de que Deus estava naquele lugar. Ezequias começa a pregar para aquele povo, tenham ânimo, levantem-se, tenham ânimo, tenham ânimo, tenham ânimo. E aquele povo se anima, aquele povo começa a celebrar a Deus. Aquele povo vê que Ezequias vai se juntar agora com o profeta Isaías, que é contemporâneo. E lá no capítulo 30 você vai ver Ezequias e Isaías orando a Deus, consultando a Deus, clamando a Deus, para que Deus viesse em favor deles.
Esse foi, irmãos, o clamor desses homens, e o povo vendo, e o povo percebendo, porque eles eram fiéis a Deus. E quando nós somos fiéis a Deus, Deus não será fiel, Deus sempre foi fiel. Deus nunca chega atrasado, Deus chega. Irmãos, quando eu olho para essa realidade, e eu percebo Deus olhando para esses dois, Ezequias e Isaías, e olhando para o seu povo, clamando com ânimo, com celebração e júbilo, o que é que Deus responde, ou como Deus responde? Capítulo 32, 21. Então o Senhor enviou um anjo, fala comigo assim, um anjo, que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes, no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Um anjo. Você está precisando de um anjo aí na sua vida? Mas qual foi a ação desses homens? Diga, oração. Eles clamaram a Deus, irmãos. Isso é tão poderoso, porque diante do exército inimigo da sua vida, aquele que está ao redor, se Deus mandar só um anjo, resolve. Glória a Deus. O que essa igreja já enfrentou ou poderá enfrentar? E qual vai ser a resposta dela? Vai começar amanhã, oração em jejum e palavra. Nós vamos buscar a presença de Deus, porque basta uma palavra do nosso Deus e as coisas vão se resolver. Se a presença dele for comigo, tudo vai se resolver. Ele vai me dar o quê? Vitória, ele vai à frente. Isso é tão poderoso, irmãos, nessa passagem, porque o anjo vem e o anjo destrói. Eu fico imaginando a cena, um anjo contra todo o exército deles. Pensa soldado, Sansão matou com um queixado de jumento, aquele, igual bolinha de, né, foi computando, matar um pim, 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 pim. Eu fico imaginando o anjo matando todo aquele povo, e eles só assistindo. Você parou para pensar nisso? Mas quando eu estava nesse texto, Deus ministrou algo muito peculiar, muito particular. O anjo não desceu? Agora eu fiquei perguntando, Senhor, nós precisamos dos anjos ministradores ao nosso redor. Salmo 91 diz isso. Mas, Senhor, e se o Senhor descer? Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém. O anjo desce lá e resolve muitas coisas, amém? Porque ele está enviado de Deus. Mas e se Deus descer num culto nessa igreja? E se Deus descer numa cela dessa igreja? E se Deus descer numa reunião de oração nessa igreja? E se Deus descer no teu trabalho? E se Deus descer lá e agir de uma forma extraordinária? Aquele lugar, aquela reunião, aquela igreja, aquela casa nunca mais será a mesma. Eu quero sim que os anjos desçam e ministrem, é óbvio. Mas eu quero também que Deus desça, que o seu Espírito sopre sobre um vale de ossos secos, e o que estava morto há anos, sequíssimos, começa a juntar osso a osso, medula com medula, sangue, pele, e tem um exército de pé. A igreja, fique de pé, por favor. Fidelidade a Deus. Pastor, esse ano é o ano da ativação, de influenciarmos. Carregue princípios. Carregue princípios. E haverá uma guerra que você não vai saber como lutar e como vencer, mas Deus vem ou manda um anjo, Ele sabe. Eu queria orar pela igreja. Na nossa caminhada ministerial, a gente vai entrando em alguns lugares, a gente fica apavorado. Eu estou em 2 escolas, fazendo capelania, uma pública e uma particular. Em uma dessas escolas, a diretora me chamou e falou assim:
a gente não sabe mais o que fazer. Eu falei assim, que bom, porque Deus sabe. Nós começamos um movimento, só cantar e um devocional. Primeira reunião nós tínhamos 30. Na segunda reunião nós tínhamos 40. E na última reunião do ano, eles me entregaram uma bandeja de chocolate e falaram assim, volta ano que vem, pastor. Eu falei assim, eu volto. Os funcionários começaram a sair, pastor Gerson, da cozinha, professores, e começaram a entrar na sala de, que chama intervalo vida. E um dia o vice-presidente lá da escola ficou no canto da sala com os braços cruzados, como um telespectador, tipo, eu vou ver o que vocês estão fazendo aqui. E quando acabou, ele me deu um abraço e falou assim, não desista dos nossos jovens, não desista dos nossos adolescentes. Sabe, eu trabalho com juventude há mais de 10 anos. E pastor Felipe, eu quero declarar que esse lugar vai ficar pequeno em perto de tantos jovens que você vai ver aqui. Esse lugar vai ficar sábado repleto de uma juventude avivada. Essa juventude vai começar a sair depois dos cultos, cantando e adorando a Deus. E as pessoas começarão a descer dos prédios, sair das casas. E os moveres vão começar a acontecer. Sabe por quê? Porque uma geração Deus levantou para colocar ordem no caos. É a nossa vez, é o nosso tempo, chegou! Pastor, o que aconteceu com a escola? Ela está lá. Mas eu já posso ver alguns soldados que estavam abatidos de pé. Eu posso ver algumas adolescentes que foram abusadas, rejeitadas, arrebentadas. Estão dizendo assim, eu carrego a presença dele, pai, pastor. Eu carrego a presença do Eterno. Eu quero orar pela igreja. Juntos. Você quer viver uma vida abundante? Glória a Deus. Quer ser próspero? Ou se você quer ser próspero, o que você viesse aqui para o altar? Eu quero que a minha família seja próspera. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima!